Olá, amigos. Gols, títulos, vitórias, muitas coisas podem levar um jogador a ser ídolo de uma torcida no futebol. Mas raríssimos são os que conquistam o carinho de todas elas. Marcos não foi só o goleiro titular do pentacampeonato brasileiro, é um dos personagens mais carismáticos do futebol moderno. Para os palmeirenses, Marcos é ainda maior, um goleiro sagrado. Além de uma entrevista exclusiva, o Sport TV Repórter vai mostrar a partir de agora a carreira vitoriosa e a nova vida do homem que foi chamado de santo. Bateu mais! Levou mais Marcos salvou o Palmeiras! As mãos que consagraram uma geração de palmeirenses foram as mesmas que amassavam terra no interior de São Paulo. Na década de 70, enquanto o país vivia as turbulências geradas pela ditadura, Marcos Roberto Silveira Reis era militante de uma infância pacata e despretensiosa na Pequeno Oriente, a 530 quilômetros de São Paulo. Do nascimento, no dia 4 de agosto de 73, até 1992, quando chegou a São Paulo, Marcos precisou de 18 anos para transformar o futebol no motivo do seu êxito. Antes da capital, o adolescente fez uma parada em Lençóis Paulista. Foi no Lençoense que o garoto fez brilhar os olhos dos dirigentes do Palmeiras. Talento reconhecido no gramado, nem tanto no bolso. Por muito tempo acreditou-se que Marcos teria chegado ao Palmeiras trocado por 12 pares de chuteiras. A realidade é menos romântica. Na verdade, a negociação envolveu dinheiro. Não muito, mas com certeza um pouco mais do que uma dúzia de calçados. O valor é $7.500 que a Lençoense recebeu, que o presidente mandou depois eu retornar pegar mais $2.500. Foi $7.500, essa dívida do Ituano e mais a compra de material esportivo. A dívida era qual valor? A faixa dos 350 mil reais, a dívida da Lençóis com o Ituano. Dinheiro e fama viriam depois. Como adulto, viveu os dias mais felizes e os mais atrozes ao lado da maior paixão, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Sempre briguei pelo Palmeiras como se o Palmeiras fosse meu. Não fala de time, eu só posso falar do Palmeiras, né? Não tem jeito de falar de outro, porque tive essa felicidade de ter jogado aqui minha vida inteira. O time que transformou minha vida, o time que eu torcia de infância, de criança, a gente sonhava com aquela oportunidade de um dia vestir a camisa. Foram quase 20 anos de Palmeiras, 532 partidas para ser mais exato. Profissionalmente não houve outro clube. Marcos só vestiu algo diferente do verde e do branco quando serviu a seleção brasileira. Nessas 2 décadas de préstimos ao clube da colônia italiana, o centro de treinamento na zona oeste de São Paulo foi o principal escritório. Suor, treinos, repetições, cansaço, exaustão, dores. Boa parte da juventude escorreu por esses gramados. O campo onde Marcos escolheu para receber a equipe do Sport TV Repórter foi o mesmo onde ele arquitetou as dádivas que o levaria a se transformar numa santidade para os fãs, com direito à oração e a 10 mandamentos. Eu também sempre orei muito, assim, eu orei pra caramba pra não machucar e machuquei. Se imagina se tivesse orado, tinha morrido dentro do campo, né? Meu Deus, se o senhor me ajudar a pegar o pênalti, e eu pegar o pênalti, eu vou dedicar ao senhor. Então, todos os pênaltis, eu acho que 99% dos pênaltis que eu peguei, né, até fazer essa proposta para Deus, depois eu sempre ajoelhava e oferecia para Ele, porque através das mãos deles que eu conseguia fazer as minhas coisas. Palmeiras foi tudo que eu tenho de importante na minha vida, que eu consegui materialmente, de reconhecimento, eu devo tudo ao Palmeiras. Família, eu acho que é o alicerce para tudo, principalmente depois que você faz sucesso. A gente tem vontade de desistir de tudo, então quando você tem uma família que te apoia, que te ajuda, fica mais fácil seguir o caminho.
Quando você consegue fazer um time de amigos, você consegue títulos, você consegue coisas importantes. É fundamental você ter ídolos para você seguir na sua carreira, para você querer ser igual a alguém, né? Eu sempre respeitei, né? Talvez seja por isso assim que muito torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Santos me respeita. Eu aprendi muita coisa com um monte de gente. Quando você escuta principalmente os mais velhos, você sempre tem alguma coisa para aprender. Eu acho que tem certas coisas na vida da gente que não é qualidade, é obrigação, né? Hoje em dia, honestidade, você falar que você, pô, você viu, o cara é honesto, pô, mas honestidade é obrigação. O treinamento sempre é bom, né? Persistência é tudo na vida do brasileiro, né? Marcos combinou reflexo e elasticidade para criar no campo metáforas dos próprios mandamentos. O Marcos faz o milagre. As virtudes que não conseguia transmitir no trabalho, ele esbanjava naturalmente fora dele. Foram inúmeras as entrevistas, desabafos e atitudes que ressaltaram os valores aprendidos na Pequeno Oriente. Com 36 anos, tudo é defesa difícil. Tudo te dói alguma coisa. Num futebol cada vez mais pasteurizado pelos discursos pré-concebidos e pela ausência de personalidades marcantes, Marcos aprendeu a ser unânime. É nóis! E no decorrer da construção dessa trajetória, o goleiro foi quase parar onde os palmeirenses muito bem poderiam chamar de inferno: o Corinthians. Ainda no Lençoense, Marcos passou 90 dias tentando a sorte na casa do maior rival. Ficou 3 meses lá treinando, só treinando. E tinha um diretor do Corinthians que tinha um filho que jogava no Corinthians. E nisso fizeram uma sacanagem lá, catar os documentos do Marcos e engavetar para o Marcos não disputar a Copa São Paulo. Aí o Marcos me liga e fala: professor, vem me buscar que a sacanagem aqui é... Aí eu tive lá para pegar o Marcos e nisso esse diretor estava passando. Aí o Marcos foi para cima dele e falou: tô indo embora para casa, tô indo embora para Lençóis e eu vou ser jogador de futebol e eu vou jogar contra o Corinthians. De repente no Corinthians ele não teria a história que ele teve no Palmeiras. Então o futebol dá muitas voltas. De repente ele seria um grande, não seria só o Marcos, ele seria um goleiro simples. Eu acho que para onde ele foi e como foi a história dele, eu acho que estava muito bem contado. Ele foi pro Corinthians, né? Ele foi chamado lá, ele foi, ficou lá 2 meses lá no Corinthians. A gente já estava até virando corintiano. Por isso, quando ele joga contra o Corinthians, deve ser isso, né? A retrospectiva da vida dele, que ele pega tudo contra o Corinthians. Ironicamente, o Corinthians seria o antagonista no dia em que ele deixou de ser mais um. Para a Igreja Católica, o único milagre é capaz de comprovar a santidade de alguém. Para os milhares de fiéis que acompanharam as partidas entre Palmeiras e Corinthians pela Libertadores de 99, não foi preciso a bênção papal. Em 2 noites históricas, Marcos conseguiu sua canonização. Dentro do campo eu sempre respeitei meus adversários, pensava como uma coisa assim mesmo que de trabalho, de profissão. A gente era inimigo ali, às vezes rival dentro do campo, não fora do campo. Quando acabava o jogo, acabava tudo, essa rivalidade, então a gente saía para fora, a gente continuava amigo. Na época que o Palmeiras e Corinthians se enfrentavam muito por Libertadores, disputavam muitos títulos, meus amigos assim, que eu mais andava junto era o Dido e o Vampeta. E a gente era rival e saía para comer, então a gente separava muito bem. Às vezes a gente chegava dentro do campo e nem se olhava um na cara do outro, porque cada um tinha que defender o seu pão, o seu time ali, né? O roteiro era impensável para um jogador até então reserva de Veloso. A lesão do titular deu a Marcos uma chance que também poderia ser a ruína numa carreira ainda em busca de alicerces. Naqueles tempos, a rivalidade entre os dois clubes atingia níveis onde muitas vezes o ódio esmagava a razão. A cada espalmada, Marcos evitou um iminente vexame histórico do Palmeiras. Foram incontáveis defesas dificílimas nas 2 partidas, cada uma delas reconhecidas como milagres.
Nos 7 anos anteriores de trabalho no clube, Marcos sequer era notado. Contratado em 92, só teve a primeira chance como titular 4 anos depois, numa partida contra o Botafogo de São Paulo. A vitória fácil por 4-0 quase apagou dos arquivos a primeira boa ação pelo clube. Um pênalti defendido. O primeiro de uma coleção tão extensa quanto a devoção dos que hoje o chamam de santo. Daqui a pouco você vai ver como os títulos no Palmeiras levaram Marcos à seleção brasileira. E com a camisa amarela, ele conquistaria muito mais que o mundo. As atuações na Libertadores de 99 revelaram para o Brasil um goleiro decisivo e de nível internacional. A seleção brasileira logo tornou-se uma possibilidade real na carreira de Marcos. A chance não apareceu tão cedo. Quando a oportunidade de ser titular no time nacional surgiu com a ascensão de Luiz Felipe Scolari, Marcos ampliou sua idolatria. Foi também nessa época que ele começou a sofrer com lesões, as mesmas que encerrariam a carreira dele, anos mais tarde. Marcos foi um meteoro na vida do Palmeiras. As históricas atuações contra o Corinthians na Libertadores de 99 incendiaram o time. O suficiente para a equipe golear o River na semi e depois vencer o Deportivo Cali nos pênaltis. Naquela decisão, Marcos não pegou nenhuma cobrança, mas a corrida da comemoração foi uma das imagens mais marcantes daqueles dias históricos. Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora! Acabou! O Palmeiras é campeão da Libertadores! Esse foi o título mais importante que ele conquistou com o time. A idolatria, porém, aumentaria exponencialmente a partir daí. Um ano depois, por exemplo, a temporada dos milagres seria reaberta. Mais uma vez na Libertadores, de novo, o Corinthians. Um roteiro minuciosamente com os mesmos detalhes. 2 jogos épicos, uma decisão por pênaltis e 9 cobranças impecáveis. O último a ser cobrado pelo inimigo mais íntimo dos palmeirenses na década de 90, Marcelinho Carioca. Ele não impediu apenas que a bola entrasse. Marcos era o coveiro oficial no sonho de libertação corintiano. A nação corintiana está triste, entendeu? Mas eu assumo toda a responsabilidade. Ser convocado para a seleção era inevitável, mesmo num período onde vários goleiros viviam grande fase. Tafarel, Rogério Ceni, Dida. Estar entre os 23 já não significava uma meta simples. Ser o titular, então, nem se fale. Os 4 anos que antecederam o primeiro Mundial na Ásia foram turbulentos para a seleção. A fase tumultuada no fim iria favorecer Marcos. Depois da derrota na final de 98 contra a França, Vanderlei Luxemburgo foi escolhido como treinador. Com o novo comando, Dida era o titular inquestionável da posição. Só que a irregularidade nas eliminatórias e a derrota nas Olimpíadas da Austrália derrubaram o projeto de Lucha. Se o presidente entender que o trabalho está bom ou o trabalho está ruim, eu aceito no momento, tranquilamente. Que parcela você tem de culpa na tua avaliação? 70%, porque o comandante não pode deixar de ter a parcela maior. O sucessor apareceu rápido, a paz, não. Emerson Leão foi vaiado logo na estreia contra a Colômbia, no mesmo dia em que decidiu colocar Rogério Ceni para defender as redes brasileiras. O ídolo São Paulino ganhou sequência, o técnico não. O fracasso na Copa das Confederações derrubou o Leão e, de novo, o gol da seleção ficou sem um dono oficial. Porque eu vou ter que ouvir a opinião de vocês, a opinião do povo, e eu vou filtrar, e dentro do que eu puder assimilar de melhor, vai ser assim. Quando o Felipão assumiu há menos de 2 anos para o Mundial, Marcos, enfim, foi escolhido como titular. E antes da glória suprema em Yokohama, ele sobreviveu ao massacre da imprensa e da torcida depois do vexame histórico contra Honduras na Copa América de 2001.
Marcos seguiu como preferido, ganhou importância na parte final das eliminatórias e às vésperas do Mundial veio a inscrição esperada. Perfil de vencedor. Perfil de perdedor não adianta nada, né? Das 23 camisas brasileiras, a dele era de número 1. O Penta veio em 7 jogos, apenas 3 gols sofridos. A partir das oitavas, o Brasil só levou 1. Mas foi justamente nessa fase que Marcos deixou de ser um santo exclusivo dos palmeirenses. Em 30 segundos de jogo, ele foi aos céus para salvar o Brasil. No segundo tempo, 3 intervenções pontuais. A elasticidade no chute de longe, a coragem de abafar o atacante e a defesa magistral de mãos trocadas. Na época da Copa do Mundo, o Filipão colocava muitos vídeos assim da torcida brasileira comemorando, fazendo festa na rua. Então a seleção nada mais é do que isso, né? Hoje, né, o pessoal acaba achando que a seleção, principalmente o torcedor brasileiro, que a seleção é só para vender jogador para fora. Mas o jogador que ele está na seleção, ele não pensa isso não. É claro que ele pensa, claro, na evolução de ser negociado, de ser mais reconhecido por estar na seleção brasileira, mas eu joguei com muita gente hoje nem precisa da seleção assim para ganhar dinheiro, porque já tem um salário bom. Então o grande prazer da seleção é você defender as cores do seu país, você está representando o seu povo. Na decisão, o reencontro com a região metropolitana de Tóquio. A final em Yokohama trouxe ao goleiro a memória de uma das maiores frustrações da carreira, vivida a 30 quilômetros do estádio da final contra a Alemanha. No fim de 99, Marcos falhou no gol que afundou o sonho do Palmeiras de se apoderar do mundo. A redenção. Naquela tarde, ele era apenas o coadjuvante de um oponente ilustre, Oliver Kahn, eleito antecipadamente o craque daquele Mundial. De novo no segundo tempo do jogo, mais uma vez defesas divinas. A falta quase perfeita não tocaria a trave sem o toque de Marcos. O chute a queima-roupa nunca viu as redes. O menino de Oriente vivia de novo uma jornada santa. Enfim, dono do mundo. Você está fora do seu país, perfilado num campo de futebol, defendendo o seu povo e cantando o hino nacional, isso é uma das melhores coisas do mundo. Quando você ganha uma Copa do Mundo ou ganha um campeonato que você vê o povo comemorando na rua, isso não tem preço. Os milagres não evitaram lágrimas. A ascensão na carreira veio acompanhada de algumas quedas inesquecíveis. Além da falha no Mundial Interclubes de 99, Marcos viu o Boca Juniors importar da Argentina as mesmas tristezas que ele havia proporcionado ao Corinthians. Na Libertadores de 2000, a dor de perder uma final nos pênaltis. Na de 2001, até evitou a desclassificação contra o Cruzeiro. Partiu o Ricardinho, bateu Marcos, levou mais um. Partiu Marcos Paulo, pé direito, bateu Marcos. Só que dessa vez, na semi, de novo, a crueldade de uma eliminação por penalidades contra o Boca. Vai querer ser campeão nos pênaltis? A gente já ficou contra o São Caetano, já ficou contra o Cruzeiro, agora ficar contra o Boca, para depois chegar na final e ficar contra outro. Então acho que a gente tinha que ter se esforçado no tempo normal, mas pagamos pelas duas falhas que a gente teve no começo do jogo. Era o começo da fase mais escura do jogador dentro de campo. Eliminações, a saída dos ídolos de 99 e o processo de derrocada do Palmeiras até o rebaixamento no Brasileiro de 2002. Marcos não foi embora. Resolveu ficar no clube mesmo com proposta do exterior. Para isso, grudou naqueles que são a prova de uma fase, a família. A família, eu acho que é o alicerce para tudo, principalmente depois que você faz sucesso. Quando chegava em casa, porque perdia, ou com uma responsabilidade muito grande, uma cobrança muito grande em cima. Então foi esse pessoal aí, toda a minha família, minha esposa, minha mãe principalmente, que me seguraram
centrado para não desistir, porque a gente tem vontade de desistir de tudo. Então, quando você tem uma família que te apoia, que te ajuda, fica mais fácil seguir o caminho. A mãe continua até hoje no mesmo lugar. Os badalos e a fama do filho ilustre não foram suficientes para tirá-la do interior de São Paulo. No passeio pelo passado do atleta, muitas camisas e o sorriso fácil nas lembranças de Dona Antônia. Beto, essa camisa são as suas que eu guardei de lembranças. Dobrei com muito carinho. Beijo, sua mãe que te ama muito. 20/11/97. Essa camisa ele não tirava do corpo. Olha, tá até suja. Olha só. Era de um time que tinha aqui, sabe? Mas o Marco, ai, quanto ele com saudade dele com essa camisa. Com os pés, Marcos sempre admitiu que era inferior à média. Até torcia para que as bolas não chegassem por baixo. Com as mãos, a capacidade era oposta. E além das luvas e da bola, o goleiro sempre se deu muito bem com outros dois objetos. Na posse de um garfo e de uma faca, a fome muitas vezes parecia invencível. O Marco come o trivial, é a comida de todos os dias. Arroz, feijão, carne seca, um torresminho, um ovo frito, abobrinha. A Cícera é nossa amiga, né? Tem um restaurante lá na cidade. Melhor comida de Oriente, restaurante da Cícera, restaurante da Dona Cícera. Oriente também é um museu a céu aberto de histórias envolvendo o palmeirense. Não é preciso procurar muito para encontrar quem expõe as manias e algumas fobias peculiares do amigo de infância. Ele tinha medo de qualquer coisa, você falar de assombração, ele morria de medo, cara. Então, a gente começava a história de lobisomem, que nos tempos antigos dos nossos avós tinha muito lobisomem, e até hoje existia. É que aqui em São Paulo a gente tem medo dos vivos, né? Lá em Oriente nós temos medo dos mortos. A cidade ficou muito escura agora com essas luzes aí vermelhas que os caras colocaram aí, que o povo espalhou tudo no jardim, as coisas assim, então ficou uma cidade escura. A autenticidade cativou torcedores e sempre o ajudou na relação com a imprensa. Na vida pessoal, as amizades se multiplicaram. É raro encontrar um atleta querido como ele num meio tão competitivo e tão cheio de interesses. Essa consideração que o pessoal tem por mim é uma coisa que não tem preço, não dá pra comprar isso aí. Tem meus amigos fora de campo, né, os que fazem parte da minha vida normal, assim, amigos fora do futebol, que são meus amigos de infância, né, da minha cidade. Tem meus amigos que eu fiz aqui na cidade de São Paulo e também tem os amigos que eu fiz dentro do campo. Dentro do campo foram fundamentais porque quando você tem amigo dentro do seu time, quando você consegue fazer um time de amigos, você consegue títulos, você consegue coisas importantes, né? E com um amigo é bem mais fácil de tratar, de você falar, de você reclamar e o cara também se abre para você, então é fundamental dentro do campo você ter um parceiro ali, um time de amigos, né, para você obter sucesso, porque amigo um corre pelo outro, um faz pelo outro, né? A relação com o próprio corpo nunca foi tão amistosa. Rotinas de treino exaustivas e os constantes choques com os adversários em campo desmantelaram a resistência do goleiro. Foram quase 20 lesões durante a carreira. Na anatomia do craque, um corpo de hematomas. Em 97, fratura na fíbula e rompimento do ligamento do tornozelo direito. Em 2000, cirurgia no punho esquerdo. O dedo mínimo e o polegar direito o atormentaram em 2001. 2 anos depois, problema no quadril, abdômen, coxa e pé direito. Em 2004, o punho esquerdo reclamou de novo. Nova cirurgia com uma triste novidade, uma lesão no polegar esquerdo. No ano seguinte, foi a vez do dedo anelar esquerdo atrapalhar. No mesmo ano em que Marcos teve uma luxação no osso externo clavicular direito. 2006 seria o início das tormentas musculares. A coxa direita estava em frangalhos. O ombro direito também deu trabalho. Em 2007, uma fratura no braço esquerdo o tirou dos gramados. Mais 2 anos e o problema seria outro. Um edema na região posterior da coxa esquerda. Em 2010, o adutor da mesma coxa renovou o período de dores. O joelho esquerdo também. O suficiente para o jogador sofrer durante toda a temporada 2011 e abandonar as luvas no ano seguinte. O problema principal é o dia que você machuca, né? Que aí vem tudo aquilo na sua cabeça e fala, meu Deus do céu, agora eu vou ficar 4, 5 meses sem jogar. E depois, aí você vai deixar outro goleiro jogar, o outro goleiro vai bem, depois você vai ter que voltar e fora. Porque toda vez que você se machuca, você fica com... Por mais que você melhore, você tem um defeito naquela parte do seu corpo. Né?
Você vai ter que voltar com aquele defeito e vai ter que fazer a mesma coisa que fazia com aquele defeito, né? Com aquela contusão que vai sarar, mas não vai ficar igual quando é 0, né? Então eu sempre tive persistência. Nossa senhora, muitas vezes eu cheguei a ponto de me deprimir, ficar meio depressivo, em achar que eu tinha que desistir porque não estava dando mais conta. Às vezes eu achei até que eu estava com osteoporose uma vez. Falei, pô, eu quebrei o braço 3 vezes no ano. Falei, pô, não existe o cara que quebra o braço 3 vezes no ano, né? Mas muitas vezes foi tentando voltar antes do tempo porque não aguentava ficar parado. Assim, fisioterapia é uma coisa que é legal, ela é fundamental, ela é importante, mas ela é chata, né? Você todo dia fazer fisioterapia cedo à tarde, muitas vezes cedo à tarde, à noite, para voltar rápido, então a cobrança sempre é muito grande. Às vezes chega um treinador novo, fala, pô, você não tá legal, mas eu vou treinar você tanto que você vai ficar muito bem, e muita água mata a planta, né? Então muitas vezes eu acabei machucando por causa de treinamento, por causa de, pô, vou deixar você no auge de novo, você vai... Só que o cara tava 2 meses, 3 meses desempregado, parado, então quando o cara chega, ele chega com aquela pilha carregadinha, você já tá treinando ali 6 meses, 7 meses todo dia, aquela pressão, aquela cobrança, e a cabeça acaba, né, atrapalhando um pouco. Tem muitas contusões que você sofre ao longo da carreira que é por falta de dosagem, por causa da sua cabeça mesmo, que a cabeça não tá boa. Para aguentar tantas dores e os períodos sem fim no departamento médico, Marcos mantinha longe das câmeras o mesmo gesto que repetia antes de cada jogo. Um santo de muitas devoções e algumas peculiaridades. Pô, eu orei pra caramba pra não machucar e machuquei. Se imagina se tivesse orado, tinha morrido dentro do campo, né? Até minha mãe orava, então eu não tinha superstição assim. Então como eu orava muito, eu tinha muita fé em Deus assim. Eu joguei com uma chuteira que foi com uma cor que eu não fui bem, eu errei com aquela chuteira. O pessoal, troca essa chuteira. Eu falei, não troco, eu vou jogar com ela até a gente ganhar agora, tal, não sei o que. Então eu não deixava a superstição às vezes me incomodar muito, né? Agora eu fazia muita oração para me proteger, para não machucar, para fazer uma boa partida. Eu não queria, eu não quero, meu Deus, pelo amor de Deus, eu não quero ser melhor que ninguém nesse jogo. Só me faz eu jogar bem, não tomar nenhum frango, para amanhã eu poder sair na rua sem ninguém ficar me zoando. Então o meu negócio sempre foi muita oração, assim, né? Mas superstição, talvez quando fazia, não sei se pode contar como uma superstição isso aí, né? Mas eu sempre, eu fazia questão de toda vez que pegava um pênalti, eu tinha que ajoelhar e oferecer para Deus aquele pênalti, porque é o gol do goleiro, assim, né, no meu caso. Então eu falava, meu Deus, se o Senhor me ajudar a pegar o pênalti e eu pegar o pênalti, eu vou dedicar ao Senhor. Então, todos os pênaltis, eu acho que 99% dos pênaltis que eu peguei, né, até fazer essa proposta para Deus, depois eu sempre ajoelhava e oferecia para Ele, porque através das mãos deles que eu conseguia fazer minhas coisas. No próximo bloco, o Sport TV Repórter vai mostrar os novos passos de Marcos, a vida longe dos campos e o carinho dos colegas que o ajudaram a construir a trajetória de sucesso. Acostumado às viagens e concentrações, Marcos agora tem mais tempo com a família. A vida segue ligada ao Palmeiras e aos grandes amigos que ele conquistou durante os quase 20 anos de carreira. Era uma quarta-feira convencional na semana em que o Palmeiras iniciaria mais uma temporada. Até que César Sampaio, gerente de futebol, sentou na cadeira normalmente ocupada por jogadores. 2012 teria uma grande diferença em relação aos últimos 16 anos no futebol profissional do clube. Teve uma reunião com o Marcos agora, né? E ele oficializou que pendurou as chuteiras, né? Os fiéis que acompanharam a carreira do jogador não esperaram por formalidades. Poucos dias depois, milhares de torcedores esverdearam as ruas da Zona Oeste de São Paulo. Uma procissão reverenciou a existência do goleiro. Isso aí foi muito legal, né? Quase 5 mil pessoas eu tava vendo ali. Eu que agradeço o torcedor do Palmeiras por todas essas manifestações aí. Só tenho a agradecer ao torcedor. É muito mais moral do que eu mereço. O adeus oficial vai ser no gramado. No dia 11 de dezembro, os torcedores vão ter a última chance de reverem o ídolo como goleiro. A partida vai reviver os 2 momentos mais vitoriosos da carreira. O Palmeiras da Libertadores de 99. O Palmeiras é campeão da Libertadores!
contra a seleção brasileira de 2002. O Brasil é pentacampeão mundial! A despedida do jogador é um oásis de alegria no melancólico fim de ano palmeirense. A procura por ingressos é enorme. Como a nova arena ainda não está pronta, o Pacaembu foi escolhido. O palco do adeus de Ronaldo e Romário vai estar lotado de novo. Mesmo aposentado, Marcos continua a prova de rebaixamentos. Fala que nem eu fazia os últimos tempos. Eu falava, ó, não recua, não joga para escanteio, não deixa chutar, deixa o resto comigo. Não faz falta na entrada da área também, por favor. Quase um ano como ex-jogador, mas em constante boa fase. Ser goleiro é a posição, acho que mais difícil, isso aí todo mundo sabe dentro do campo. É a mais cobrada, a de mais responsabilidade. Tem posições dentro do campo que são muito melhores. Eu acho que você fazer um golzinho deve ser uma coisa fantástica, mas eu considero que você pegar um pênalti também é demais, né? Então é uma profissão difícil, que exige muita concentração, muito treino, muito esforço, sacrifício, mas foi o que me deu tudo que eu tenho, né? Então hoje em dia fala, pô, seu filho vai ser goleiro, você vai deixar seu filho ser goleiro? Pô, quem dera meu filho seja goleiro, porque eu fui muito feliz. Eu fui, claro, tudo que você faz na vida você vai ter tristeza. Eu tomei um monte de frango, errei um monte de vez. Mas eu fiz algumas coisas também, assim, jogando, que dentro da minha cabeça jamais vai ser esquecida, sabe? Então, é uma profissão difícil, mas que me deu tudo que eu tenho. Então, dou maior valor para isso. Se meu filho for goleiro, vou dar maior apoio, né? Tomara que ele seja tão feliz como eu fui. Quem causa reações histéricas e apaixonadas também idolatra os próprios mestres. Meus ídolos eram Veloso, que era o goleiro do Palmeiras aqui, né, na época. Zete, que era o goleiro do São Paulo, porque goleiro gosta de goleiro, né? Ronaldo, Giovanelli jogava no Corinthians, Tafarel já era o goleiro da seleção. Então eu acho que é fundamental você ter ídolos para você seguir na sua carreira, para você querer ser igual a alguém, né? Então, como o Veloso tinha entrado aqui em 89, se não me engano, ele começou a jogar aqui no Palmeiras, e ele estava fazendo partidas fantásticas aí, a gente ia brincar no campinho e falar, pô, Veloso! Né? Então, é legal você ter ídolo por isso, para você tentar ser que nem aquele cara, né? Então, eu gostava de jogar bola. Claro que eu tentei jogar bola um monte de tempo na linha ali, de centroavante, de alguma coisa assim, mas pela ruindade fui acabando caindo para trás ali, né? Então, até chegar no gol. Né? E eram esses os meus ídolos, assim, né? Veloso, Zete, Ronaldo e Tafarel. O Marco é um exemplo muito legal. Quem conviveu com ele, quem conhece ele mais na intimidade, sabe que é um excepcional pessoa, um belo ex-atleta, foi um dos maiores goleiros que o Palmeiras teve. Torci para que ele me superasse em termos de jogos no Palmeiras, ele parou antes. Gostaria que ele tivesse superado, porque ele é merecedor de tudo aquilo que falam dele. E falar do Marco é só positivo. O Marco é uma figura que vai permanecer na história do futebol, não só do Palmeiras, mas do futebol mundial. Não só pela capacidade dele, pela competência que ele tinha como goleiro, mas também pela maneira com que ele respeitava os adversários. Ele é querido por todos os brasileiros, mesmo os clubes mais rivais, sempre tiveram no Marcos um respeito muito grande. Lógico que quando se joga contra é diferente, ele está defendendo as cores do Palmeiras, enfim, ali dentro do campo vale tudo. Acabou o jogo, o Marcos sempre foi respeitado, sempre foi uma pessoa digna, sempre respeitou muito os seus adversários e principalmente os seus princípios. Então é uma pessoa que é exemplo para todos nós. Eu aprendi muita coisa com um monte de gente, em forma de se portar, em forma de profissionalismo. Teve um monte de treinador importante na minha vida, o Filipão, o Vanderlei, o próprio Muricy, o Bonamigo, o Celso Rotti. Eu trabalhei com muita gente boa, Antônio Carlos, né? E treinador sempre te ensina alguma coisa, por mais que ele venha e passe e o trabalho não seja tão reconhecido e o time não ganhe alguma coisa, ele sempre vai te deixar alguma coisa positiva pelo tempo que ele viveu no futebol, né? Aquilo que eu falo para você do tempo de 3 anos é que o pessoal sempre... É treinador difícil de ficar num clube assim, aqui no Brasil principalmente 5 anos, 6 anos, para fazer um projeto do começo ao fim, né? E quando você está num time já há muito tempo, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma necessidade de ganhar rápido. Você não pode ficar 3 anos esperando para ganhar alguma coisa, né?
Porque a cobrança sempre aumenta e cada ano vai ficando pior. Então, muitas vezes eu acabei batendo de frente com alguns treinadores por isso, né? Você está aqui 16 anos, 15 anos, aí chega para implantar o projeto, eu falava assim, pô, a gente tem que chegar aqui e não tem projeto, tem que chegar e tem que ganhar, e tem que fazer um time para ganhar, mas todos os treinadores foram importantes para mim. A coleção de fracassos do clube na última década poderia ter desgastado a imagem de quem mais se expôs. As declarações polêmicas e o jeito sincero nunca renderam vaias ou protestos. Mesmo nas épocas mais efervescentes, a imagem do santo não sofreu avarias. Embaixo do gol, o legado construído não permitiu uma oposição. Mesmo que a parte final da carreira tenha coincidido com uma época de poucas conquistas, Marcos foi o herói de muitas partidas que não valiam títulos, ou em alguns casos acabaram em derrotas. 2009, Copa Libertadores. O Sport massacrava o Palmeiras pelas oitavas de final na Ilha do Retiro. Uma das maiores atuações da carreira. As defesas evitaram que o Palmeiras perdesse por mais de um gol de diferença. A decisão então foi para os pênaltis. Marcos defende uma, 2, 3 bolas. Ele para a esquerda, a batida, Marcos! Acabou! O Palmeiras está classificado para as quartas de final. O Palmeiras seria eliminado depois, mas naquela noite a classificação valeu um título. E São Marcos está de volta. 2010, quartas de final da Copa do Brasil, estádio Serra Dourada. O Atlético Goianiense venceu o Palmeiras no tempo normal e colocou de novo Marcos frente a frente com cobradores rivais. Mais uma vez ele pega 3 pênaltis. Impotente, viu os colegas de linha desperdiçarem 4 bolas e, consequentemente, a vaga ficar com os goianos. Na última vez em que colocou uma taça nas mãos, o time já não tinha os figurões de sucesso de outras épocas. O cabelo também já não preenchia mais a cabeça. A liderança, no entanto, permanecia a mesma. No vestiário, às vésperas da decisão do Paulista de 2008, o discurso foi todo dele. Eu me quebro tudo de novo, juro por Deus, eu me quebro tudo de novo, eu não vou perder pra essa ponte preta nem a pau, nem a pau. Quebro minha perna, quebro meu pescoço se tiver quebrado nessa p***, eu não vou perder. Porque eu sei que eu sofri pra estar aqui, eu sei que vocês sofreram também. Então, velho, eu não vou ter medo de errar. Se eu errar, mas eu vou arriscar, velho. Vou arriscar, que nem contra o São Paulo. Se tiver que jogar de livre, eu jogo nessa mas eu não vou perder. As vaidades nunca confundiram a fixação pelo único time que Marcos registrou na carteira de trabalho. Palmeiras! 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 Quando fala de time, eu só posso falar do Palmeiras, né? Não tem jeito de falar de outro, porque tive essa felicidade de ter jogado aqui minha vida inteira, né? E não tive só alegria, tive muitas tristezas também, né? Por contusões, por um monte de coisas ruins que acabaram acontecendo na minha carreira. Mas foi o time que transformou minha vida, o time que eu torcia de infância, de criança. A gente sonhava com aquela oportunidade de um dia vestir a camisa. Então foi uma... Às vezes eu colocava o Palmeiras até mais importante que a minha família, no sentido que eu ficava tanto aqui, tão mais aqui do que em casa, que acaba virando a sua primeira família, né? Marcos foi o sopro mais longe de uma época em que o Palmeiras não conhecia rebaixamentos. O gol palestrino ficou enorme em 2012. O Palmeiras foi tudo que eu tenho de importante na minha vida, que eu consegui materialmente, de reconhecimento, eu devo tudo ao Palmeiras. Então, se eu já gostava do Palmeiras na minha época de infância, por ser torcedor do Palmeiras, você imagina hoje, né, que eu sou diretamente vinculado à imagem do clube. Então, o Palmeiras foi fundamental na minha vida, é fundamental na vida da minha família, né? Foi o que resolveu todos os nossos problemas, que me deu né, tudo que eu tenho de reconhecimento. Então, jamais vai ser esquecido, vai ficar gravado no meu peito para sempre mesmo. O futebol brasileiro também se ressente. Somos órfãos, como um todo, da fonte de histórias mais carismáticas dos últimos anos. O maior ídolo da história do clube. E para mim, significa muito, um cara que me ajudou muito, não só profissionalmente, mas principalmente como homem, como caráter, um cidadão exemplar. Triste no futebol, a gente sabe que esse dia chega, né? Mas triste por ele ter tido essa decisão, principalmente pelas dores no corpo, que eu acompanhei muito ele, muitas vezes ia para o campo
arrebentado no sacrifício, mas ia para não ficar fora de treinamento nem de jogo. É mandar um abraço, um beijo no coração e obrigado por tudo. Figura excepcional, não só como atleta, como ser humano. Depois de estar uma Copa do Mundo, a gente ficou 50 dias, Japão e Coreia juntos, que não é fácil você, num país onde você não tinha muita comunicação, enfim, a vida foi muito entre a gente. Então deu para aprender muita coisa. O Marco é um cara alegre, contador de piada, adora música sertaneja e um baita goleiro. Foi um dos grandes goleiros da história, foi um grande adversário e um grande parceiro em Copas do Mundo. E sempre foram jogos inesquecíveis do São Paulo e Palmeiras que a gente pôde se enfrentar. O principal do Marcos é que ele sempre foi uma pessoa que assumiu sempre as coisas que ele fez ou deixou de fazer. E isso é o esporte, gente. Ninguém ganha para sempre. Ninguém ganha para sempre, isso é fato. Ele sempre teve peito, o dia que ele errasse ou perdesse, ele estava ali, vamos para a próxima, não sei o quê. E eu acho que isso é o mais importante do esporte, né? É você saber que errou, ou às vezes saber que perdeu e voltar, se recuperar e levantar de novo e correr atrás do seu sonho, correr atrás do que você quer. São Marcos, despedida, não é fácil, mas eu olho para ele, eu vejo que ele é um cara diferenciado, ele tem estrutura, não só fora, mas psicológica também para tomar essa decisão que ele tomou. Eu tenho uma história não muito boa para mim com relação ao São Marcos. Eu sou corintiana e o meu filho, ele é palmeirense, graças a você, Marcos. O meu filho torce para o Palmeiras. Pode ter uma coisa tão desagradável como essa, uma mãe corintiana e ter um filho palmeirense dentro da mesma casa? É brincadeira, né? Boa sorte para você, espero que você dê continuidade à sua nova carreira, à sua nova profissão, com o mesmo sucesso que você teve como goleiro. Boa sorte. Grande Marcão. Eu acho que falar do Marcão hoje é a coisa mais fácil do mundo, né? Eu tive a oportunidade de conviver com o Marco no Palmeiras, na seleção brasileira. É um cara fantástico, um baita de um profissional, um pai de família exemplar, companheiro de cafezinho. Acho que a gente tomava quase que uma garrafa de café no almoço e uma garrafa no jantar. Era uma coisa incrível. A gente até brincava, ó, se a gente for pego no doping, o índice de cafeína nosso vai estar estourado, porque eu acho que eles não vão acreditar que nós conseguimos tomar uma garrafa de café. E bate-papo, a gente batia muito papo depois do almoço, depois do jantar, naquele cafezinho que a gente tomava. Você é um cara fantástico, eu acho que eu estar aqui falando da sua despedida não é legal, porque eu acho que você nunca vai se despedir do futebol. O futebol sempre vai lembrar muito de você e nós temos que sempre te agradecer por tudo aquilo que você fez pelo futebol, que você fez pela gente, que você fez pelo Palmeiras, que você fez pela Seleção Brasileira em 2002, enfim. Então eu fico muito feliz de estar falando essas humildes palavras para você e Marcão. E saiba que você é um cara muito importante, não só para o futebol, para o Palmeiras, mas para o Cafu também, e você é um cara 10. Valeu? Eu convivi com ele 17 anos, praticamente, no futebol. Foi um profissional exemplar, né? Nunca desrespeitou uma outra torcida que, de repente, o desabone. Foi campeão da Copa do Mundo, entendeu? Foi campeão de vários títulos, de várias competições. É uma pessoa que passa isso, passa a motivação, passa a alegria. Em todo lugar que ele passou, em todo grupo que ele conviveu, ele trouxe esse tipo de situação, essa convivência, essa alegria, esse carisma. Eu acredito que o Marcos hoje é um cara que veio para o futebol como vencedor e conquistou tudo que ele desejava e que ele ainda tem muito a conquistar ainda no futebol e que tem muito a apresentar para nós aí como torcedor. Apesar de eu ser santista e o Marcos ter feito a carreira dele no Palmeiras, acho que ele foi um goleiro que por um período de tempo ele foi unanimidade, goleiro da seleção brasileira, campeão do mundo. Então foi um cara que a equipe dele podia confiar muito na habilidade dele, no talento dele. Então foi um cara que foi marcante pro futebol, não só pro Palmeiras, mas ele acabou transcendendo o time dele para todo o futebol brasileiro. Obrigado por ser partícipe e de mandar uma mensagem, né? Eu gosto muito dele, tenho um carinho muito enorme. E tudo de bom, a gente é vizinho, inclusive, vai ser vizinho. Então ele sabe que é um grande... Eu pelo menos admiro muito ele e para mim é um grande amigo. Marcos, ele é realmente o que todo mundo está acostumado a ver, né? Um cara muito sincero, muito alegre também, apesar de ter convivido muito com ele na seleção brasileira, em jogos de eliminatória, na Copa do Mundo de 2002. Às vezes ele acorda de mau humor também, como todo ser humano.
mas é uma pessoa que a gente gosta de ter por perto, né? Sempre contando muitas histórias, a maioria mentira, história de pescador, mas é um cara sensacional, muito pra cima. No futebol não é fácil encontrar pessoas como ele. E até nas derrotas, né? Em algumas ocasiões a gente precisa de um ânimo para recomeçar. Na seleção brasileira, ele era fundamental para isso também, né? É um cara que entrou para a história do Palmeiras de forma muito positiva. Foi o goleiro do pentacampeonato. E com certeza hoje mora no coração de todos os brasileiros. O Marcão é figuraça, né? Uma das melhores pessoas que eu conheci no futebol. Eu tive um prazer imenso de conviver com ele durante 4 anos. E eu espero que ele tenha muita saúde, que viva uma vida muito longa, que realmente vai nos presentear com 1 milhão de boas histórias ainda, já que não podemos mais vê-lo jogando. Então, pelo menos ouvi-lo, né, contando história, porque realmente o Marcão, além de uma pessoa espetacular, é um personagem maravilhoso. O Marcos, infelizmente, eu não joguei contra ele, assim, em jogo oficial. Agora treino, eu fiz muito gol nele. Mas fiz muito gol nele. O Marcos é querido demais, ele é o cara que mais animava o ambiente, assim, vestiário, concentração. Um cara querido demais. Com certeza estarei lá na despedida dele. Eu tô triste, porque eu vi o que ele tá passando em casa, que ele tá chateado, a malinha dele tá do lado da cama ainda, tá arrumadinha. Então eu tô bastante triste, mas acabou, né? Então eu nem sei o que eu falo. Desculpa. Marcos, eu desejo para você toda a sorte do mundo, tá? Que você seja feliz e que o que você decidiu, tá decidido, tá? Ela sente, né? Você viu ali atrás como é que é? É foto da seleção, é foto disso. Ela tinha um quarto lá que parecia um altar para mim, assim, de orgulho que ela, né, sente, assim. Eu fico feliz por isso. Quero que Deus te proteja muito, tá? Um beijo, eu te amo. Eu não vi todas as homenagens que fizeram para mim, até porque agora eu não preciso ter pressa, que agora eu sou aposentado, tenho um monte de tempo para ver. Obrigado a todos aí, bom ano para vocês.